Bom, o nosso grupo está aqui para falar sobre o sermão da 60ª do padre Antônio de Vieira. Eu tô aqui para falar um pouco da biografia do padre Antônio Vieira, que foi um filósofo, um escritor e um orador. Bom, ele nasceu no dia 6 de fevereiro de 1608, em Lisboa. Ele veio a falecer no dia 18 de julho de 1697. Bom, ele defendeu os judeus, a abolição das questões novos e antigos, e defendeu também a abolição da escravatura. Ele escreveu cerca de 200 sermões e foram neles que ele revelou a maioria dos seus conhecimentos políticos, religiosos e sociais. E ele se destacou aqui no Brasil como missionário. Sobre o movimento literário, temos que Padre Antônio Vieira, autor da obra Sermão da 60ª e muitas outras, é considerado um escritor de movimento literário barroco. A escola literária barroca foi trazida ao Brasil pelos portugueses, em meados do ano de 1600, quando ainda não existia uma produção artística genuinamente brasileira. Portanto, o movimento barroco não pode ser considerado totalmente brasileiro, apesar de que, com o passar do tempo, foi originando suas próprias características. As principais características da literatura barroca são o dualismo, a fugacidade e o pessimismo. Temos também que o barroco utilizava da forma culta da língua e possuía uma literatura moralista, utilizada por padres para pregar o evangelho. No Brasil, o marco inicial do movimento barroco é o poema Prosopopeia, de Bento Teixeira. A obra O Sermão da 60ª foi escrita em prosa pelo padre Antônio Vieira, no ano de 1655, e proferido na Capela Real de Lisboa no mesmo ano, tendo sua temática pautada na religiosidade. Esta obra foi um dos principais meios de difusão da ideologia e da literatura da Contra-Reforma. O padre acreditava que o critério mais importante era a transmissão das ideias presentes nos sermões. O seu discurso é bastante persuasivo. Por meio da argumentação, da alegoria e do estilo bem acabado e da presença de metáforas e antíteses, ele conduz o ouvinte ao raciocínio e ao convencimento. Para ele, o discurso não precisava ser muito sofisticado. Ele buscava fazer com que as pessoas refletissem. O evangelho e ouçamos que todo é do caso quem me levou e trouxe de tão longe. O trigo que me semeou, o pregador evangélico, diz Cristo, que é a palavra de Deus. Os espinhos, as pedras, o caminho e a terra boa em que o trigo caiu. São os diversos corações do Sermão da 60ª, escrita pelo Padre Vieira. No Sermão da 60ª, cujo significado corresponde no calendário da Igreja Católica, válido até o Concílio do Vaticano II, ao segundo domingo antes do primeiro domingo da Quaresma, aproximadamente 60 dias antes da Páscoa, são empregadas várias metáforas como a semeadura, a semente de trigo, a pedra e o espinho, que no conjunto ganham um significado alegórico maior. Representam a semeadura religiosa e a conversão das pessoas ao catolicismo. O Padre Vieira é a principal expressão do barroco em Portugal. Sua obra pertence à literatura portuguesa e também à brasileira. O Sermão da 60ª é um exemplo do estilo sofisticado da época do barroco. Ele contém um riquíssimo ensinamento cristão, mas pode ser apreciado também por pessoas de religiões diferentes, ou até mesmo sem religião. Isso porque sua qualidade literária é algo admirável. É um clássico e, como todo clássico merece ser lido e relido, o padre Antônio Vieira não marcou apenas o seu tempo. A influência das suas palavras tem um impacto muito forte, principalmente para aqueles que são amantes da arte de pregar. O Sermão da 60ª é considerado um sermão metalinguístico.